Boa tarde a todos e sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar AB Solar. Estamos dando início a essa nossa nova edição do webinar com o tema Leilão de Compra de Energia Solar Fotovoltaica no Ambiente de Contratação Livre, o ACL, organizado pela empresa Energia Sustentável do Brasil, a ESBR. Eu queria começar esse webinar agradecendo a presença de todos os nossos associados e agradecendo também um agradecimento especial ao nosso primeiro vice-presidente da AB Solar, Márcio Tranin, que fez essa ponte permitindo que a gente pudesse realizar esse diálogo com a energia sustentável do Brasil e planejar esse webinar que tem como objetivo apresentar essa boa oportunidade de negócio para os nossos associados da AB Solar e para o setor solar fotovoltaico brasileiro. Queria também fazer um agradecimento especial à Energia Sustentável do Brasil, SBR, em nome do seu presidente, Edson Silva, que hoje nos disponibilizou a sua agenda e vai trazer uma palavra aqui para a gente sobre a visão da SBR da energia solar fotovoltaica. E também queria agradecer toda a equipe da SBR pela participação no webinar e pelo apoio que vão trazer aqui com as informações para os nossos associados. Queria apresentar a vocês a essa equipe. Teremos o André Barreto, gerente de regulação e comercialização da SBR, que vai liderar aqui os temas técnicos da apresentação, e ele veio acompanhado também com o suporte do Pedro Carelli, diretor financeiro da SBR, e a Paula Barcelos, diretora jurídica da SBR, além da equipe da SBR que acompanha o time. E com isso a gente está aqui com um time de craques para tirar dúvidas de vocês sobre esse inovador leilão no ACL com energia solar fotovoltaica. Isso dito, eu queria já passar imediatamente a bola e a palavra para o Edson, para que ele possa trazer a sua palavra. Edson, você já está conosco, presidente? Sim, obrigado, Rodrigo Sawaia. Obrigado, seja bem-vindo. Fica à vontade, a palavra é sua. Tá, obrigado. Muito obrigado a você, Rodrigo, ao Márcio Tranin, que já conheço aí de longa data, por poder viabilizar esse encontro, né? E é uma satisfação poder estar com todos vocês, a AB Solar, né? Uma fonte que vem crescendo a cada dia que passa mais e mais, né? Sempre superando as marcas anteriores, né? E realmente vem dando provas de que as fontes de origem solar e também como a eólica, né, estão cada vez mais ocupando seu espaço na matriz, né, como já vem acontecendo em outros países, né. Então, aqui não pode ser diferente, né. É claro que as coisas aqui acabam acontecendo sempre eu diria, tipo numa segunda onda, né, em comparação ao restante dos países mais desenvolvidos, né, mas uma vez iniciado, ela encontra-se em franco desenvolvimento, né. Então, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o nosso leilão, né? E para quem não conhece, né, a Energia Sustentável do Brasil é a empresa que opera a usina de Jirau, né? Uma usina com 3.750 megawatts de potência instalada. A composição acionária, né? 40% da Eletrobras por meio de Chesf, 20% e Eletrosul mais 20% da Mitsui e os restantes 40% da Engie, né? Então, e a gestão da empresa, né? Ela é orientada, né? Pelas práticas da Engie, obviamente seguindo a determinação do seu conselho, né? Que é composto por todas essas empresas que eu mencionei. Então, como eu falei, Jirau, ela é uma grande usina, tá? E ela está 100% contratada, e parte no mercado regulado, parte no mercado livre, 70% do mercado regulado. Então, é uma usina que está 100% contratada por força até do modelo de negócio da época, né? Que para obter financiamento requeria esse tipo de modelagem, né? E como todas as usinas hidrelétricas vêm sofrendo há algum tempo do efeito do GSF, tá? E isso realmente é algo que preocupa bastante os acionistas da empresa, né? E isso acaba prejudicando a performance da empresa.
E então, ao longo dos anos, nós já vimos estudando a possibilidade de fazer alguma medida protetiva, e mais recentemente, tomamos, né, a decisão de fazer essa medida protetiva por meio de leilões de compra de energia, não apenas de longo prazo, mas principalmente começamos inicialmente com leilões de mais curto prazo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aproveitando, claro, mais também a situação mais de curto prazo de queda de preço, mas no caso mais específico de longo prazo, que é o que nos interessa aqui, essa decisão decorre de algo muito concreto, né? Até que é o que eu já mencionei no início da minha fala, que é a grande penetração da fonte solar na nossa matriz, e isso tem sido possível por uma questão muito simples, né? Por uma redução do preço dessa fonte, né? Então, a tecnologia vem nos permitindo essa redução de custos. Eu já vi alguns estudos, né, que talvez aí nos próximos 10 anos ela possa cair ainda em torno de mais uns 30% do preço para os próximos 10 anos. Então, isso é muito interessante para todo o mercado e principalmente para a competitividade da fonte. Então, por conta disso, por essa redução do preço da tecnologia, nós tomamos a decisão de fazer esse leilão. É um leilão totalmente eletrônico. Ele foi um esforço muito grande do nosso time, especialmente do André, que trabalhou com muita profundidade nisso, discutiu com os sócios, né, qual a melhor forma de fazer um leilão que traga produtos atrativos para vocês, né? Não adianta ser bom para nós e não ter negócio, quer dizer, o nosso desejo é realmente fazer negócio. Então, ele se esforçou muito, se inspirou em alguns leilões até que já foram realizados. Eu posso até estar enganado, mas eu acredito que esse leilão que nós estamos fazendo talvez seja o primeiro leilão totalmente em plataforma digital para o Mercado Livre, porque outras experiências teve chamada, e a gente optou por fazer dessa forma, por ser um processo transparente e que dá mais segurança para todos, né? Seja para quem está querendo desenvolver projetos, como para nós que estamos comprando. Então, a gente desenhou produtos interessantes, eu acho que atenderão as expectativas de vocês. Também estamos abertos ao diálogo, se alguma sugestão surgir no meio do caminho, né? E fizemos um produto de 15 anos por entendermos que isso é um produto que se encaixa bem com os anseios de quem desenvolve o projeto, né? Excelente, então, Edson. Eu queria até aproveitar e fazer aqui um comentário. O nosso setor, imagina, num momento como esse, em que o mundo inteiro passa por uma pandemia, e o Brasil, obviamente, foi afetado por isso na sua economia, o setor elétrico, de uma forma geral, afetado por isso também, eu queria destacar a importância da gente enxergar, mesmo nesse cenário difícil, o interesse de compradores de energia, como é o caso de vocês nesse leilão específico, né, de irem buscar no Mercado Livre e de entrar em contato com a Besolar, eu agradeço muito por isso, apresentando essa oportunidade de negócios, porque pela ótica dos nossos associados e do nosso mercado, é uma nova oportunidade de vender energia, seja para empresas que já tenham projetos construídos e um pedaço da sua energia disponível para comercializar no ACL, sejam empresas que pretendam, inclusive, fazer um projeto novo específico voltado para essa oportunidade e depois disponibilizar a energia ou parte dessa energia para outros potenciais compradores. Então, para nós, é realmente uma satisfação muito grande poder, num momento difícil como esses, enxergar que o mercado tem vontade de comprar energia solar, reconhece a competitividade da fonte, e eu só tenho a agradecer. Nós estamos agora batendo 40 participantes. Esses participantes, cabe dizer, são dentre os nossos 600 associados, aproximadamente, e muito provavelmente são empresas focadas justamente em geração centralizada, usinas de grande porte, e que querem muito aprender e mostrar para vocês bons preços também nesse processo. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Obrigado, Rodrigo. Esse é um ponto muito importante, né? Nós também temos essa percepção de que
o momento é oportuno, né, até por conta, infelizmente, né, de tudo que vem acontecendo, né, mas eu gostaria também de registrar aqui, como eu falei, o que está sendo proposto aqui não é uma decisão única e exclusivamente da administração da empresa, mas sim uma decisão de todos os acionistas da empresa, tá? Quer dizer, algo que foi muito discutido. Nós temos um mix bem interessante de acionistas com empresas estatais, temos a Mitsui, a Engie, então foi algo muito bem discutido. Então é um leilão que realmente ele tem a chancela de todos, né? E isso eu entendo, tá, que é justamente uma forma de dar segurança, tá, para quem está na outra parte, ou seja, nós como off-taker somos um off-taker qualificado e que pode, assim, mitigar bastante o risco do empreendedor, por outro lado. Então, basicamente, de minha parte, era isso. Eu estou aqui, eu vou ficar mais algum tempo, mas também estou à disposição para alguma pergunta. Mais adiante eu saio, porque eu tenho um outro compromisso. Mas, de minha parte, era isso. Mais uma vez, quero agradecer a Absolar. Estou à disposição e eu creio que agora, pelo nosso script, né, eu passo a palavra para o André, né, mas eu acho que esse é o caminho, correto? Esse é o caminho. Muito obrigado mais uma vez, Edson, presidente da SBR, que veio aqui participar conosco do webinar AB Solar. Eu já passo diretamente, então, a bola agora para o André, e ao fazer essa passagem, faço também um convite, Edson, especial à SBR, para que vocês, se tiverem interesse e vontade, venham fazer parte da AB Solar também. As portas estão abertas e seria para nós uma grande satisfação recebê-los na entidade. Queria aproveitar para apresentar... Obrigado. Queria aproveitar para apresentar vocês agora ao André Barreto, que é gerente de regulação e comercialização da ESBR e que vai ser hoje o nosso guia por esse leilão que a gente está apresentando como oportunidade para o mercado. André, tudo bom? Você nos escuta bem? Sim, escuto bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado. Primeiramente, dar boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade da AB Solar para fazer a divulgação desse leilão. Como o Edson colocou, é um leilão, uma realização muito importante para a SBR. E, sem mais delongas, eu vou passar, então, a apresentar alguns slides para todos, que resumem os produtos que nós estamos ofertando e vamos buscar a realização de compra, e as demais condições comerciais e de contorno desse leilão. Tá bom? Então, eu vou projetar aqui os slides. Um momento. Rodrigo, ok? Está projetado? Tudo ok, estamos enxergando bem. Tá. Então, vamos lá. Passando aqui, primeiramente, as características gerais, como o Edson já colocou, é um contrato de longo prazo. A Energia Sustentável do Brasil pensou em um contrato de 15 anos, justamente para que ele fosse oportuno para quem estivesse desenvolvendo um projeto e tivesse um PPA que realmente viabilizasse a implantação desse projeto. Então, a gente tem de positivo essa característica de ser um contrato de 15 anos de duração. Nós colocamos o início de fornecimento em janeiro de 2023, também pensando num prazo que talvez seja um pouco exíguo, mas ele é justamente suficiente para que os proponentes para esse leilão, que é um leilão de fonte eólica, para compra de fonte eólica ou solar, a gente acredita que é tempo suficiente para que o projeto esteja em operação comercial em janeiro de 2023. Tá? Importante dizer que associada à compra de energia, existe o desconto a gente espera comprar uma energia que está lastreada com desconto de 50% na TUST, tá bom? E os produtos que nós almejamos
primeiramente, é relevante colocar essa característica. A gente vai realizar o leilão de maneira sequencial. Então, num primeiro momento, a gente vai leiloar o produto 1, tá? De fonte eólica, no submercado Sudeste e Centro-Oeste. Tá? E talvez por que eólica? Porque, assim, dentro dos estudos do nosso Comitê de Energia Interno da Energia Sustentável do Brasil, chegou-se à conclusão que haveria uma complementariedade maior da energia eólica, até por conta de ela produzir com mais intensidade no período seco. Só que, contudo, é interessante ver que provavelmente a gente tem uma expectativa, logicamente, de tentar comprar para o produto 1 no submercado Sudeste, mas, dadas as condições de mercado e que a gente sabe dos projetos que estão sendo implementados, os parques, e provavelmente a gente sabe que haverá uma dificuldade de ter produtos eólicos no Sudeste, que tenham preços e sejam competitivos para que nós consigamos arrematar toda a energia que nós estamos pretendendo nesse leilão. Então, após encerrada o produto 1, imediatamente a gente pula para o produto 2 de compra de energia solar no Sudeste. E aí, eu acho que é onde a gente tem a maior expectativa, daí essa aproximação imediata com a Absolar. A gente tem a maior expectativa de que realmente os projetos solares sejam bastante competitivos e, quem sabe, a gente consiga atender toda a demanda do nosso leilão por meio do próprio produto 2. Tá? Então, apesar de a gente estar aqui desenhando o início do leilão com a fonte eólica, gostaria de dar essa mensagem de esperança, de expectativa de que da nossa própria expectativa de que nós vamos provavelmente abrir o leilão para o produto 2, tá bom? E no submercado Sudeste a gente sabe que há uma ampla gama aí de parques ou de projetos no Sudeste. Então, falando um pouco mais aí na sequência, só para completar os produtos, na sequência a gente teria os produtos 3 e 4, que seria eólica no Nordeste e depois solar no Nordeste, tá? São produtos que podem acontecer também se a gente não conseguir completar toda a demanda até o produto 2, tá? É importante sempre salientar que o leilão vai ser feito de maneira sequencial. É como se cada produto fosse um leilão independente. Já passando aqui para outras características do leilão, do produto que nós vamos negociar, a sazonalização ela é de acordo com a curva de geração esperada, P90 eólica ou P50, ou seja, o empreendedor, o ofertante, ele vai ter a segurança de que a energia que ele vai estar vendendo, ela está diretamente associada à sua própria produção. Então, ela vai respeitar a própria sazonalidade da sua produção. Como disse o Edson, a gente sempre no espírito de montar um produto que seja bom, inclusive, para quem estiver vendendo, que ele se encaixe e que a gente tenha uma liquidez maior dentro do nosso leilão. Também, no mesmo espírito, a gente vai dar uma flexibilidade de faturamento de mais ou menos 10% em relação à produção efetiva, de determinado mês. Então, é como se estivéssemos imaginando. Imagine que um empreendedor ele informa uma curva de energia de previsão de geração ou de energia contratada ao longo de todo o ano, e para cada mês nós vamos aferir se aquela geração ela esteve dentro da banda de mais ou menos 10% para realizar o faturamento em si. Então, é uma flexibilidade maior para aqueles que estão ofertando. Tá? Quanto à modulação, esse é um ponto sensível. A gente sabe que os preços horários devem vigir a partir de 2021 e prometem algumas incertezas para os geradores, mas esse é um ponto importante para a SBR, em que
o seu comitê de energia optou por pedir uma entrega dessa energia uniforme. Então, independentemente da produção ou da geração efetiva ter ocorrido em qualquer horário do dia, o que importa é que, ao entregar a energia mensal, que está de acordo com aquela flexibilidade de faturamento, depois ela vai ter que ser entregue uniforme. Então, cabe aos geradores, ofertantes, dimensionar esse risco na hora de fazer a sua oferta e de realizar o seu preço, os seus lances de preço. Tá ok? Importante o seguinte, um empreendimento, a gente, no nosso cadastro, a gente perguntou se o empreendimento, se a gente pergunta ou pede a informação se o empreendimento está localizado no submercado Sudeste ou Nordeste, etc. Mas o que é mais, ou mesmo ele pode estar localizado no submercado Sul ou até no Norte, isso para nós é uma informação a mais que nós queremos para conhecer o empreendimento e o projeto que está ofertando para nós. Mas o projeto ele tem que ser cadastrado pelo proponente em cada um dos produtos que ele entender. Se, por exemplo, se você tem um produto, se tem um parque solar no submercado Nordeste, mas se você quiser ofertá-lo para o produto Sudeste, não há qualquer problema, desde que você respeite a fonte do produto. Tá? Então, por exemplo, qualquer projeto solar ele pode ser cadastrado para ofertar no produto 2 ou no produto 4. Tá? Se ele, por exemplo, está, por exemplo, localizado no Nordeste, mas pretende concorrer ao produto 2 no Sudeste, porque ele entende que haverá maior chances de conseguir ser vencedor no Sudeste, ou ele tem medo, por exemplo, de que o leilão não chegue até o produto 4, ele pode ofertar lá no Sudeste, sem problema. O contrato de energia, ele naturalmente vai estar exposto ao preço, a diferença de preços entre os submercados. Tá? É importante salientar que o gerador, essa vai ser uma opção do proponente. Bom, quais mais características? Digamos que um determinado parque ele tenha 50 megawatts médios de 50 mega de capacidade e 20 mega de garantia física. Fica também a cargo do proponente definir qual é o percentual da garantia física que está associado ao seu parque que vai ser ofertado nos lances. Tá? Sendo que esse montante ele não pode ser inferior a 5 megawatts médios. Ou seja, a SBR vai realizar a compra de parques ou partes de parques das garantias físicas desses parques que não seja inferior a 5 megawatts médios. Tá? Isso vai constar no cadastro ou ele pode, mas ele também poderá, por exemplo, a partir de 5, qualquer outro múltiplo de qualquer outro valor, 5, 6, 7, 12, 20, etc., é válido, porque não existe múltiplos para o leilão. Eu já falei sobre a obrigação sobre o lastro do contrato, que a fonte deve possuir 50% de desconto. Então, assim, é importante que o gerador tenha segurança sobre a sua produção, ou se não tiver segurança, que ele saiba exatamente de todas as cláusulas contratuais que estão descritas, porque elas de fato obrigam que a entrega da energia contratada ela precisa estar lastreada com 50% de desconto. De fato, é um atrativo a mais para a compra da SBR, que pretende futuramente, porventura, negociar essa energia no mercado livre ou esse desconto como o mercado tem praticado. Tá? Então, pedimos que realmente essas cláusulas que estão no nosso contrato que foi disponibilizado no edital sejam lidas com atenção e qualquer dúvida, né, por favor, entre em contato. Elas têm gatilhos comerciais, de certa forma, complexos, bem distintos do que os contratos convencionais,
mas até acredito que, como se tratam de proponentes de fonte incentivada, talvez todos já conheçam essas condições específicas. Tá? Bom, a data de realização do leilão será em 21/7/2020, às 2 horas da tarde. Tá? Então, a concorrência é pela venda de energia associada ao empreendimento ou conjunto de empreendimentos, ou seja, o proponente também tem a liberdade de elencar diversos parques e ele pode, inclusive, aglutinar esses parques para que seja um conjunto de empreendimento que vai realizar a oferta. Tá? E esse conjunto, às vezes, se houver, por exemplo, parques muito pequenos que tenham garantia física inferior a 5 megawatts médios, sem problemas. Esse empreendedor ele pode aglutinar parques distintos que aí sim vão formar pelo menos um parque, como se fosse um parque virtual total, com o montante mínimo de 5 megawatts médios. Seguindo, na habilitação, tem algumas condições necessárias que nós elencamos, a exemplo de outros leilões de fontes incentivadas que foram realizados recentemente no mercado. Nós pedimos que esses leilões já tenham sido habilitados tecnicamente à AEP em qualquer leilão de energia nova que tenha sido promovido em 2018 ou 2019. Tá? Então, basta apresentar essa confirmação de habilitação técnica e também será necessário apresentar a certificação de curva de geração esperada do empreendimento. Tá? Se o projeto ou o empreendimento não tiver tivesse se habilitado em algum junto à AEP, ele é um empreendimento destinado totalmente ao ACL, também será pedido a comprovação de dados técnicos da curva de geração com o seu certificado e o ato de outorga na ANEEL. Tá? Seguindo, a gente, como em todos os leilões, nós pedimos que as empresas apresentem suas demonstrações contábeis do seu último exercício. É importante que a empresa que está se cadastrando, ela tenha patrimônio líquido pelo menos de R$1 milhão, tá? E, se possível, essa empresa ela consiga demonstrar, por meio no seu patrimônio líquido, uma capacidade de 10% do investimento para o projeto do empreendimento que está sendo cadastrado. Poxa, mas e se essa empresa for pequena ainda, mas ela por trás dela tem acionistas com essa capacidade? Então, basta que o acionista controlador dessa empresa possa demonstrar. Então, para isso, os proponentes devem também enviar os demonstrativos financeiros de seu acionista controlador para provar essa capacidade de investimento no projeto. Tá? Então, tem outros documentos básicos, né, documentação societária, ato constitutivo, etc., e que provem a capacidade dos signatários do termo de adesão, etc. Os interessados, a gente divulgou o leilão no dia 9 de junho, então todos têm cerca de 30 dias para poder analisar toda a documentação e providenciar o termo de adesão e fazer esse cadastro junto à SBR. Tá? Ao final da apresentação, está disponível o anexo 2 do edital, com as diversas datas do cronograma. Se não me falha a memória, o prazo é dia 7 de julho, ou dia 6 ou dia 7 de julho, para o envio do termo de adesão. Tá? Seguindo, a sistemática do leilão. Bom, algumas premissas prévias do leilão. Né? O leilão, como o Edson adiantou, vai ser realizado todo por meio da plataforma digital da Paradigma. Tá? Então, a gente espera dar uma transparência e um conforto para todos aqueles que estão realizando suas ofertas, saber que a Paradigma já tem longa data de história de realização de leilões no mercado de energia elétrica no país, e nós contratamos eles, já fazemos outros leilões de fonte convencional, e agora estamos partindo para esse de fonte incentivada,
É interessante que todo o log de lances, etc., todos eles ficam registrados. Então, é um leilão absolutamente transparente nesse aspecto da realização do seu lance, de quem realmente sai vencedor no leilão, é aquele que conseguiu, de fato, oferecer um menor preço. Tá? Tem alguns outros processos, não que eles também não sejam revestidos de transparência, mas as chamadas públicas, elas acabam permitindo que o próprio proponente, aquele que está tomando a energia contratada, ele possa adotar determinados critérios de seleção que eventualmente são distintos daqueles do preço. E às vezes eles são inclusive importantes. Mas a opção da energia sustentável do Brasil e de seus acionistas foi da realização de um leilão totalmente digital, em que, após vencida a etapa de cadastramento e habilitação, os vencedores serão aqueles que, de fato, oferecerem o menor preço para os seus empreendimentos. Um empreendimento ou conjunto de empreendimentos poderá vir a ofertar em mais de um produto da mesma fonte, assunção de risco de diferença de preços entre os mercados. Então, estamos aqui repetindo que uma das características que eu coloquei no slide anterior. Tá? Temos aí, então, o empreendimento de fonte eólica, poderá vir a realizar ofertas para o produto 1 e 3, e os empreendimentos de fonte solar poderão vir a realizar ofertas para o produto 2 e 4. O proponente vendedor deverá indicar previamente se aceita ou não o atendimento parcial de seu empreendimento, indicando um montante mínimo de contratação. Bom, essa é uma característica específica, diferente de outros leilões que já ocorreram. Muitas vezes o próprio empreendedor, ele coloca uma condição de que, se não contratar toda a garantia física que está associada ao meu parque, ou todo aquele montante que eu ofertei para o leilão, eu prefiro não ter o atendimento parcial. Por muitas vezes isso acontece em outros leilões, né? Só que aqui a gente preferiu dar uma liberdade para aqueles que eventualmente queiram contratar ou aceitem a contratação somente parcial. Então, digamos que haja um empreendedor com uma potência também de 50 MW médios e uma garantia física de 20. Ele ofereceu para o nosso leilão 15 MW médios. Tá? Então, ele ofereceu já uma parcela daquela garantia física integral, por razões diversas e particulares. Mas ele também terá a opção de, se ao longo da disputa ele entender que vale a pena, se ele for o lance marginal dentro do leilão, e ele entender que é oportuno, por exemplo, eu como empreendedor, eu aceito sim realizar uma venda em vez de 15, eu aceito realizar uma venda de 5 MW médios. Ele terá essa possibilidade de, depois do nosso cadastro, a SBR ainda vai proporcionar ainda pelo menos uma semana para que ele envie um anexo do cadastro adicional, onde ele vai determinar se ele aceita essa condição de atendimento parcial. E qual é o montante mínimo de contratação que ele aceita? Se é 5 MW, se é 10, dentro desse nosso exemplo que eu estou passando para vocês. Se por acaso não tiver ficado clara essa condição de atendimento parcial, peço que depois vocês me façam perguntas, ou então mande depois para o nosso endereço de dúvidas do leilão, do edital. Seguindo, então, o leilão, como eu já coloquei, ele tem produtos que vão ser negociados sequencialmente até o atendimento total da demanda da SBR. O preço inicial é divulgado na plataforma até 5 minutos antes do leilão. A SBR também insere um preço de reserva e uma demanda virtual no sistema, previamente ao início do leilão, ou seja, aquele preço inicial que vai ser enxergado logo na abertura da plataforma, ele não será certamente o
o preço mínimo final que a SBR compra. Então, imaginando que nós lancemos um preço de inicial de 150, pode existir perfeitamente um preço de reserva de 135. Tá? Então, na verdade, nós estamos tentando estimular a competição e nós gostaríamos muito que o máximo possível de proponentes realizem a oferta logo no início da negociação de cada produto. Tá? Também será colocada uma demanda virtual que de fato corresponde a um montante superior àquele que efetivamente a SBR vai contratar. Então, à medida que forem sendo dados lances, nós vamos haverá o atendimento dessa demanda virtual e os proponentes eles vão poder visualizar uma situação de não atendido ou atendido. Tá? Sendo que essa situação de atendido, totalmente atendido, dentro da primeira fase, da fase aberta, ela é uma situação apenas de classificação para a fase fechada. Então, aqueles concorrentes, os proponentes que estiverem com lances totalmente atendidos, estão automaticamente classificados para a fase fechada. A fase aberta ela vai ter duração de 25 minutos. Outras características é que são lances decrescentes e com variação mínima de 20 centavos. E terminada essa fase de 25 minutos, que tem, como em todos os leilões eletrônicos, há uma prorrogação de mais 3 minutos, caso haja alteração na ordem dos proponentes. Mas terminando essa classificação da fase aberta, a gente interrompe, dá um intervalo de 5 minutos para a fase fechada. A fase fechada vai ser apenas de um lance de preço único para cada empreendimento ou conjunto de empreendimentos. Tá? O participante ele não visualiza o status dos seus lances, ele vai somente entrar dentro desse intervalo curto de 5 minutos e vai dar o seu lance final. Tá? E com esse lance final, a gente vai aí sim colocar, já estará no sistema qual é a demanda da SBR para aquele produto, e aí os lotes serão ordenados do menor preço para o maior, até haver o corte. E aí vem a particularidade do nosso leilão, que quando houver o corte do lance marginal, é possível que, por exemplo, imaginando, por exemplo, que a SBR esteja demandando 200 megawatts médios, tá? Pode ser que haja um empilhamento de empreendimentos, um empreendimento primeiro de 50, o outro de 70, o outro de 30, etc., até chegar, por exemplo, a 180 megawatts médios. E faltam 20 para nós completarmos. Mas aquele empreendimento que está completando a demanda da SBR de 20 mega, ele tem uma garantia física de 30. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, terminada essa fase fechada, nós iremos analisar se aquele empreendimento marginal, que possui o lance marginal, se ele aceitou ou não a condição de parcialmente atendido. Tá? Se ele, por exemplo, é um empreendimento de 30 megawatts de garantia física e ele colocou lá que aceita a condição de parcialmente atendido e tem com um lote mínimo de 10, significa que eu vou contratá-lo sim e vou completar a minha demanda. Eu vou contratar 20 megawatts médios com atendimento parcial. Tudo bem? Passemos então aqui o resultado, né? A gente vai divulgar o resultado em até 20 minutos. De maneira geral, eu compartilho com vocês que a plataforma da Paradigma ela apresenta a ordem de atendimento dos lances de maneira muito célere. Então, assim, quando termina a fase fechada, automaticamente nós já temos todo o ordenamento. Por que os 20 minutos? Justamente por essa fase de análise do lance marginal. Somente por isso é que o resultado vai ser divulgado em até 20 minutos com o término da fase fechada. Se a demanda toda da SBR for atendida na negociação de determinado produto, nós vamos colocar uma mensagem na plataforma dizendo que o leilão está encerrado.
Se a demanda total não for atendida, como eu compartilhei com vocês, a gente tem expectativa de atendimento de eólica no Sudeste no primeiro produto, mas nos abrindo aqui com vocês, realmente não vai ser uma situação fácil de acontecer. Então, assim, é bastante possível que eu não atenda no produto 1, e aí, logo depois, a gente vai colocar uma mensagem e vai abrir o próximo produto. Em até 20 minutos, a gente inicia a negociação do produto seguinte. Tá? Assim por diante, até o atendimento total da demanda da SBR. Bom, as obrigações do proponente vendedor vencedor, tá? Para aqueles que conseguiram realizar a venda, né? E foram vencedores no leilão. Então, tem o primeiro marco até 30 de julho, com o envio de documentação complementar, de regularidade fiscal, habilitação econômico-financeira, etc. O segundo marco, até 12 de agosto, é a assinatura do contrato. E depois a gente começa a entrar nas próprias condições comerciais, que é o anexo 2 do contrato, que é anexo ao edital. Possui um anexo 2, que na verdade são as condições de consecução do contrato. Ou seja, num primeiro momento nós vamos exigir, até essa data de 28 de agosto, a apresentação da primeira garantia, que nós chamamos de garantia de viabilidade, onde o proponente vencedor ele vai ter até o dia 22 de maio, ele tem, desculpa, pode ser, essa data está fixada lá, pode ser que eu esteja me equivocando em relação à data exata de apresentação de todos os documentos de viabilidade. Mas a garantia financeira é de R$120 mil por megawatt médio contratado, ou seja, basta multiplicar, para saber a garantia financeira a ser aportada de viabilidade, basta multiplicar pela energia contratada no leilão. Tá? O quarto marco é a apresentação da segunda garantia. Então, após a apresentação de todos os documentos, documentação de viabilidade, teremos a apresentação da garantia de implantação. Tá? E aí vamos acompanhar a consecução, a implementação de fato do projeto, e essa é a garantia que vai vigiar até a entrada em operação comercial de cada empreendimento. Tá? E tem o quinto marco, que é o registro do contrato na CCE, que está deixado apenas para 60 dias antes do início de fornecimento, 1 de outubro de 2022. E, por fim, o sexto marco é a apresentação da terceira garantia, que é uma garantia financeira de entrega. Ou seja, na verdade, é uma garantia que espelha a própria garantia da SBR. Nós iremos dar como garantia de pagamento o valor de 2 meses de faturamento, e essa mesma garantia que nós iremos requerer para os proponentes vendedores. Seria a garantia de entrega, então também 2 meses de faturamento. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação com a colocação do cronograma previsto no edital. Tá? Esse é o cronograma que nós divulgamos, divulgação dia 9/6, período de esclarecimentos em 3 de julho, o envio do termo de adesão, uma data importante, no dia 7 de julho. E aí tem outros marcos aqui que eu já discorri ao longo da minha apresentação, e depois, posteriormente, né, Rodrigo, a gente vai deixar à disposição esses slides para todos. Enfim, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos, e a equipe toda da SBR está à disposição dos associados da ABSolar para dúvidas e questões. Se a gente não conseguir responder essas dúvidas nesse espaço aqui, né, Rodrigo, a gente está aberto para receber. Dentro do edital está lá o endereço do e-mail, e a gente tem buscado responder com a maior agilidade possível. Tá bom? Eu agradeço a todos e estamos à disposição.
Excelente, André. Muito obrigado pela apresentação clara e objetiva. Nós, inclusive, batemos quase 50 participantes enquanto você falava. Estamos agora com 46 participantes nesse momento e já temos registradas aqui 11 perguntas para a gente compartilhar com vocês e com os outros participantes aqui para tirar dúvidas, ou seja, veja que o interesse está grande, né? Eu queria aproveitar e antes de passar essas perguntas, convidar aos nossos associados que porventura tenham dúvidas e ainda não tenham encaminhado suas perguntas, eu estou vendo que está chegando mais, fiquem à vontade para mandar as suas perguntas, lembrando de identificar o seu nome, a sua empresa, né? Se quiser pode colocar o cargo também, fica a critério, mas o nome e a empresa, precisamos dessa informação, e aí a gente faz a chamada aqui das perguntas. Nós temos já uma listinha boa, e eu pensei em começar aqui na sequência pela ordem alfabética. Eu não sei se, antes de eu começar a fazer a troca de perguntas, algum outro comentário, ou do André, ou do Edson, ou de alguém da equipe da SBR? Rodrigo, de minha parte, não. Muito obrigado. Acho que o André apresentou com bastante detalhes, né, mas certamente essas perguntas são bem-vindas, né, para que a gente possa esclarecer, se não hoje, né, mas até o dia do BID aí, né, para que não tenha dúvida alguma. Obrigado. Obrigado. Bom, o que temos aqui no momento, eu vou começar pela pergunta do Marcelo Vinícius da Celel Redes. Obrigado pela presença, Marcelo. Qual o volume de energia a ser contratada? Quantos megawatts médios por produto? Essa é aquela pergunta vale 1 milhão, né? Todo mundo quer saber essa informação. Não sei se o André vai poder passar para a gente, André. Não. Não, infelizmente a gente não pode divulgar o montante que nós iremos contratar no nosso leilão. Perfeito, faz parte da segredo 7 chaves. É normal, a gente sabe a realidade dos leilões do ACL são assim, né? É uma questão comercial também, né? Do próprio processo do leilão. Acredito que o Marcelo vai entender, mas ele estava na função dele de fazer a pergunta, né? Não, perfeito. Ele tá coberto de razão de fazer a pergunta. O que eu gostaria de dar pelo menos uma resposta animadora para o Marcelo, de que realmente a SBR pretende contratar um volume relevante que poderá viabilizar, sim, um parque, seja solar ou eólico, de médio ou grande porte. Eu não sei exatamente como a gente pode classificar o tamanho dos parques, mas será um volume relevante. Eu espero que possa atender as expectativas dos diversos proponentes. Maravilha. Segunda pergunta que nós temos aqui por ordem cronológica também veio do Marcelo da Celel Redes. Na hipótese de um parque solar localizado no Nordeste, eu acho que você inclusive abordou o tema. Obviamente, considerando a diferença de preço entre submercado, ele poderá ofertar no produto do submercado Sudeste, Centro-Oeste? Sim, olha, é importante lembrar o seguinte, que cada gerador ele vai ser um agente na Câmara de Comercialização de Energia e ele vai, na verdade, entregar a energia do seu parque por meio de um contrato. E se ele optar por participar do produto, por exemplo, do Sudeste, ele vai ter um contrato de venda no submercado Sudeste e sua geração vai estar localizada no Nordeste. Então ele tem que estar bastante ciente de que ele está sujeito à diferença de preços entre os submercados na contabilização que a CCE faz. A CCE, ela tem, na verdade, a contabilização da CCE ela é uma contabilização feita em 4 submercados diferentes, que é aglutinada ao final. Tá? Então, ele vai ter uma contabilização no Nordeste com geração valorada ao PLD do Nordeste e positiva, e vai ter um contrato de venda no submercado Sudeste, que é um montante de energia valorado ao PLD do Sudeste, negativo. Isso vai ser depois consolidado pela própria CCE. Perfeito, André. Esclarecida a dúvida, a próxima também veio aqui do Marcelo. Marcelo está on fire aqui, uma atrás da outra.
O edital deste certame já foi disponibilizado? Tem um canal público em que eu possa acessar o material? Sim, no site da SBR, basta procurar o caminho dentro da área de comercialização e regulação. Tem lá o link dos documentos, e na verdade eles dirigem para o próprio site da Paradigma. Está disponível ao público. Perfeito. Próxima pergunta da Thaís Prandini, da Delta. Obrigado pela presença, Thaís. Um projeto pode ofertar energia em 2 produtos? Se sim, vendendo no primeiro, automaticamente é cancelado no segundo? A sazonalização poderá ser revisada anualmente? Ou seja, são 2 perguntas aqui, né? A primeira pergunta, eu respondo imediatamente. Sim, você pode realizar o cadastro para dois parques, se for vencedor, por exemplo, no produto 2, quando chegar ao produto 4, aquele produto vai estar excluído da participação no produto 4. Tá? A outra pergunta foi em relação à sazonalização. Essa questão a gente anota aqui e promete pensar com cuidado. Em princípio, o nosso edital ele não permite a mudança. Então, na verdade, a energia contratada ela vai estar fundamentada numa sazonalização conforme a sua própria expectativa de geração. Então, acreditando que foi bem amarrado essa primeira curva de sazonalidade, não haveria motivos para que ela fosse mudando ao longo do contrato. Mas é uma pergunta pertinente e eu peço que, por favor, mande ela no nosso canal do edital e a gente pode analisar com cuidado. Bacana, André. Obrigado pelo retorno. Temos mais uma pergunta aqui do Marcelo Vinícius da Celel Rede, seguindo a ordem cronológica mais uma vez. Empreendimentos destinados ao ACR podem participar com DRO, com o compromisso, por exemplo, de obter a outorga ainda no ano de 2020? Creio que nós recebemos uma pergunta semelhante já no nosso canal. Ela está em fase de análise, tá? Maravilha. Sim, eu peço que se não tiver sido a própria pessoa que fez essa pergunta já pelo nosso canal oficial, eu peço que faça lá também para reforçar e responderem automaticamente, porque o time da nossa divulgação de perguntas e respostas pode ser não tão rápido quanto a resposta imediata para quem exatamente fez a pergunta, tá bom? Combinado, então fica aí a sugestão ao Marcelo para encaminhar sua pergunta pelo canal. Além disso, outra pergunta também aqui do Marcelo da Celel Redes, com adiamento dos leilões de 2020, quando estava ocorrendo o cadastramento e habilitação técnica dos projetos na EPE, para participação do A-4 de 2020, será possível a participação com o envio desses documentos? Olha, mais uma vez, nós temos que analisar cada particularidade com cuidado. Me parece que a resposta é positiva, mas por uma questão de segurança, nossa equipe prefere responder formalmente essa pergunta também pelo nosso canal, tá? Eu acredito que sim, tá? André, eu estou vendo inclusive aqui que a Paula Barcelos, né, da equipe da SBR, fez a gentileza de encaminhar aqui para a gente o endereço dos documentos do leilão. Então eu vou fazer aqui a leitura, no https:// leilão sem acento, .paradigma.bs.com.br/ESBR. Eu não sei se a gente tem uma forma aqui de encaminhar essa mensagem a todos, Eléric. Rodrigo, nós iremos disponibilizar os slides e ao final na própria capa de rosto dos slides
vai estar o endereço eletrônico da disponibilização do material. Pode ser, André. Forma, tá bom? Perfeito, agradeço. Então vamos à próxima pergunta, que é do Bruno, da Brookfield. E a pergunta é: quando cadastramos as SPEs que compõem um único empreendimento no termo de adesão, qual seria a diferença ao unificar ou não o conjunto de empreendimentos? Caso optarmos por não unificar o conjunto de empreendimentos, receberemos um login e senha para cada SPE separadamente e poderemos encaminhar ofertas independentes? Sim, é opção do proponente. Ele deve cadastrar os seus empreendimentos, todos eles que compõem, inclusive, um conjunto de empreendimentos. E para cada empreendimento haverá um login e senha. Então, imagine que no fundo, o empreendedor ele pretende apenas fazer a oferta com um conjunto de empreendimentos. Então, ele vai cadastrar, por exemplo, um eólico, um solar e o conjunto, que são a aglutinação dos dois. Ele vai ter um login e senha para cada um e vai ter a opção de fazer ofertas independentes. Se a intenção dele é apenas a oferta do conjunto, ele poderá ter essa liberdade no momento do leilão de apenas oferecer para o conjunto. Tá bom? Perfeito. Rodrigo, pois não, André? Eu fico na dúvida aqui em relação ao nosso time de encerramento do... Podemos seguir, sem problemas. Da nossa parte, a gente tem disponibilidade. Nós já vencemos aqui metade das perguntas. A gente está com 18 no total, já fizemos mais ou menos metade delas. Uhum. Então, vamos seguir. Vamos seguir? Ok. Podemos seguir, sem problemas. Próxima pergunta é do Paulo Renato, da Ecotex. E a pergunta é: boa tarde, na sistemática existe preço teto definido? Quais seriam eles por produto? Existe sim o preço, o nosso preço máximo de contratação por produto e naturalmente eles são sigilosos, tá? Mas vai existir sim um preço, como eu coloquei na apresentação. Nós sempre vamos inserir, antes da negociação do produto, o preço de reserva. Perfeito. Pergunta agora do Leonardo Ferreira, da Albioma. Obrigado pela presença. Qual o objetivo da SBR com a energia que vai ser comprada nesse leilão, considerando se tratar de uma empresa geradora? Seria para comercialização padrão da energia? Olha, de fato, a SBR tem feito um esforço para montar um portfólio de contratos de energia em que vão se somar a garantia física principal da usina, que é uma garantia física expressiva. Em geral, é a quarta maior usina do país, e é com esse portfólio de contratos que nós pretendemos sempre honrar os nossos compromissos de venda no mercado de energia. Ok. Além disso, Derek Ogata, da Canadian Solar, obrigado pela presença. Pergunta: gostaria que confirmasse o entendimento que a multa de rescisão será de 30% do valor remanescente do contrato, com limite mínimo de 1,5 vezes a EC anual, energia contratada anual. Olha, eu não estou aqui com contrato, ainda que eu tivesse com um contrato aqui para me socorrer rapidamente a ele, mas eu acredito que é esse sim o valor dele definido. Existe uma fórmula na cláusula de multa contratual, de eventual rescisão. Acho que essa fórmula tá bem posicionada. Se de toda forma ainda houver essa dúvida sobre o valor exato, peço que também, por favor, faça a pergunta por e-mail. Nós vamos tentar responder da forma mais clara possível essa multa, tá? Outra pergunta. Também que aqueles que fizerem a pergunta por e-mail deixem todos os seus contatos, inclusive o telefone, porque eventualmente a gente pode entrar em contato pelo telefone para tornar a explicação, o esclarecimento o melhor possível para todos. Perfeito, André.
A outra pergunta que é do Gustavo, da Canadian. Obrigado pela presença, Gustavo. As etapas 3 e 4 podem não acontecer caso a energia seja contratada nas etapas 1 e 2? Sim, elas podem não acontecer. De fato, a gente sabe que existe uma oferta de empreendimentos ou de projetos de fonte solar no mercado sudeste muito relevante. Então, eles podem, se houver um preço competitivo que esteja abaixo do preço teto desse produto, que é o Solar Sudeste, que é o produto 2, de fato, a gente não haverá negociação para o produto 3 ou 4, tá? O mesmo pode acontecer, por hipótese, teoricamente pode acontecer para o próprio produto 2, tá? Se houver um parque eólico suficientemente competitivo abaixo do nosso preço teto no produto 1, que abarque toda a nossa demanda, não haverá negociação no produto 2. O que nós não temos, de fato, não temos essa expectativa, tá? Mas realmente a negociação para o produto 3 e 4, sabendo do total de projetos no Sudeste, nos parece que podemos encerrar nosso leilão no próprio produto 2. Mas isso, de fato, nós só vamos conhecer no calor do próprio leilão. Exatamente, vai ser lá no dia, no momento que essas respostas efetivamente vão ser dadas, mas é uma possibilidade, né? O Sim. Derek Ogata, da Canadian Solar, faz mais uma pergunta aqui também. Como será contabilizada a geração de energia média, estou imaginando que é isso, GEM aqui, alocada ao contrato mencionado na cláusula 5 do CCVEI, para o caso de projetos que vendam parcialmente a energia gerada? Como será realizada a EIC anual para os casos em que o projeto caia nos critérios dos itens 1 e 2 da cláusula 5? Então, ele está olhando especificamente ali para a cláusula do contrato. Haverá uma adequação da EICM nos meses subsequentes para o projeto entregue à EIC anual vendida? Não sei se deu para acompanhar a pergunta. Olha, Rodrigo, o que eu entendi é que existe uma dúvida sobre qual a energia contratada que vai constar no contrato quando houver atendimento parcial, tá? E aí sempre vale a regra máxima de contabilização do setor elétrico. Vamos aplicar uma regra de 3, será proporcional, tá? Então, assim, imaginando que houve uma oferta inicial de 20 megawatts médios, mas a contratação se trata de um atendimento parcial para 10 megawatts médios, essa curva de geração esperada mensal, ela vai sofrer uma redução de 50%, nesse exemplo hipotético que eu coloquei. Não sei se é exatamente essa a questão e a dúvida que foi colocada pelo nosso participante aqui. Se não foi, peço desculpas, porque é um pouco complexo a remissão a todos os itens do contrato para nós guardarmos aqui de cabeça. Então, eu peço, por favor, também que faça escreva essa pergunta no nosso canal e aí eu posso dar a resposta com segurança. Perfeito. Derek, fica aí a sugestão, então, por via das dúvidas, de fazer esse encaminhamento e ter isso também registrado para facilitar na resposta. Duas perguntas aqui, André, sobre o tema de garantia corporativa. Uma feita pelo Gustavo da Canadian, uma feita pelo Leonardo da Albioma. A primeira é: a garantia corporativa será da ESBR ou dos seus acionistas? E aí a pergunta que o Leonardo faz na sequência: será possível ter acesso ao último balanço da ESBR para o caso futuro de garantia corporativa? Olha, André. Fala, Pedro. Boa tarde a todos. É o Pedro Carelli que está falando. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. A garantia corporativa, ela vai ser fornecida pela ESBR e não pelos seus acionistas. O balanço nós disponibilizaremos sim. A ESBR é uma SA fechada, mas audita
as suas demonstrações periodicamente. O balanço de 2019, que é o último auditado publicado, a gente pode enviar ao senhor sem problema algum. Maravilha, Pedro. Obrigado. E já fica aí um abraço para o futuro participante do setor elétrico que já está acompanhando contigo o call. Desculpa. Imagina, que isso. Temos aqui também mais uma pergunta do Derek Ogata, da Canadian Solar. Há a possibilidade de flexibilização da data limite para apresentar as condições contratuais das garantias de viabilidade, de implantação e de entrada em operação comercial do empreendimento acho que suas unidades geradoras? Entendo que a data de 22/2/2021 não está compatível com o desenvolvimento do projeto para operação em 2023. Foi o comentário dele. Teria que tirar do mudo ali o microfone, André. Pronto. Olha, é muito importante o comentário. A gente gostaria de lembrar que nós estamos realizando esse leilão para o mercado de fonte incentivada. É a nossa primeira realização. Então, e pelo que eu pesquisei no próprio mercado, o mercado está aprendendo com essa forma de comercializar, escrevendo seus documentos, etc., né, de contrato, edital e tudo mais. E a gente, quando montou o leilão, foi sempre pensando naquilo que fica melhor para os participantes e aquilo que é de fato crível, tá? Por favor, coloque essa mensagem no nosso canal, porque imagine que diversos participantes que estão se cadastrando têm a mesma crítica ou a mesma sensação de que algum prazo exíguo, algum documento não é factível. A SBR ela vai estar sempre sensível a esses comentários, a essas críticas, e se nós entendermos que é pertinente, nós iremos futuramente adaptar esse leilão ou talvez um outro leilão que nós viemos a realizar no futuro, tá? Mas a crítica é muito importante, o comentário é muito importante e, em princípio, os documentos que estão presentes no edital, todas as suas datas são críveis, elas têm que ocorrer. Nós, por enquanto, a resposta é não haver flexibilização, mas estaremos ouvindo de todos os proponentes ao longo desse processo de cadastramento. Se nós sentirmos que, de fato, é necessário mudar, nós mudaremos. Perfeito, André. Obrigado. E como você mencionou, a fonte solar fotovoltaica, em especial, ela é jovem no âmbito de comercialização via ACR, e é sempre positivo que haja essa interação entre os ofertantes e os compradores, né? Então, entre os geradores e as empresas que vão efetivamente adquirir essa energia, para a gente aprimorar. Cada vez que a gente consegue aprimorar, esclarecer dúvidas, reduzir riscos, isso inclusive ajuda com que os ofertantes façam propostas mais competitivas, mais atrativas, mais interessantes, tendo mapeado os riscos e eliminado as dúvidas que haviam no processo. Eu tenho mais algumas perguntas aqui para a gente já encaminhando para o encerramento, na sequência. Uma delas do Gustavo, da Canadian Solar. O patrimônio líquido solicitado para participação é de R$1 milhão, e também 10% do empreendimento ou apenas R$1 milhão? O patrimônio ele tem que ter no mínimo de R$1 milhão e a comprovação de pelo menos 10% de investimento no empreendimento cadastrado. O que pode acontecer é que essa sociedade de propósito específico ela pode não ter um patrimônio, mas seu acionista controlador pode ter essa capacidade de investimento. Tá? Então, se a própria empresa não consegue comprovar a capacidade de 10%, ela pode fazer isso por meio de seu acionista controlador. Perfeito. As condições de patrimônio são cumulativas, tá?
Tá ótimo, esclarecida a dúvida. Temos agora uma pergunta da Letícia Abreu, da Rio Alto. Boa tarde, obrigado pela presença. Letícia, gostaríamos de participar com a SPE parceira. Nesse caso, temos que participar como consórcio ou a SPE pode entrar mesmo não conseguindo comprovar o capital diretamente? Olha, essa pergunta, a pergunta relacionada ao consórcio, etc., ela já começou, a gente já recebeu uma pergunta similar ou análoga no nosso canal e a gente está avaliando, tá? E nesse momento a gente, infelizmente, não podemos dar essa resposta nesse momento. Peço também que, por favor, dirija a pergunta com exatidão aí dentro do nosso canal e nós responderemos em breve. Creio que no máximo ao final dessa semana essa pergunta vai ser elucidada. Tá certo, André. Temos uma última pergunta aqui, do Derek Ogata, da Canadian Solar. As outorgas dos projetos participantes deverão estar em nome das respectivas SPS? É mais um questionamento que a gente prefere analisar em casa, tá? Por favor, dirija essa pergunta para a gente. Nós vamos responder. Tá certo, sem problemas. Aproveito também para dizer que a Natália Buzeto, da AB Solar, encaminhou a vocês aqui pelo chat o link para acesso aos documentos do leilão. Então, vocês conseguem acessar esse material aqui. Agradeço, Natália, agradeço a Paula, da SBR, que nos mandou esse link. Daqui das perguntas que nós tínhamos hoje, nós conseguimos cumprir a agenda, né, e conseguimos aí em 1h15 minutos mais ou menos fazer o nosso evento do começo ao fim. Não havendo mais perguntas, eu vou passar agora para as considerações finais. Queria começar primeiro fazendo um agradecimento em nome da AB Solar e dos nossos associados pela especial a Energia Sustentável do Brasil, pela oportunidade desse webinar conjunto e por estar interessada na compra de energia solar fotovoltaica, né, uma boa oportunidade para o mercado e para o setor. Nós ficamos à disposição, se vocês tiverem planos futuros para novos leilões de energia solar, para divulgar em primeira mão aqui aos associados e ao setor essas informações. Aproveito para dizer, e já veio pergunta a respeito disso também, que o material que foi apresentado aqui hoje, tendo autorização da SBR, ele será encaminhado amanhã a vocês, já por e-mail, né, aos nossos associados pelos canais internos da AB Solar, e nós estamos paralelamente já organizando um resumo objetivo desse nosso webinar, que a nossa equipe do Departamento Técnico Regulatório está montando e vai encaminhar em conjunto também com esses materiais para vocês amanhã já terem isso em mãos. Quem não conseguiu tomar nota, quem não conseguiu participar do começo ao fim, vai ter acesso a esses materiais para apoiar. Então, acompanhe e aproveite, contem com o nosso apoio. André, deixar aqui aberto para suas considerações finais, também se mais alguém da equipe da SBR quiser fazer considerações finais. Não, gostaria de agradecer a participação e a presença de todos. Rodrigo, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço. E nós estamos aí abertos a quaisquer perguntas e estamos com todos os ouvidos aí ligados em vocês. Tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, André. Obrigado a toda a equipe da SBR. Obrigado aos nossos associados que participaram conosco hoje do evento. Espero que tenham gostado. Muito sucesso aos participantes do leilão e até um próximo webinar da AB Solar. Boa tarde a todos, boas atividades. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.